Problema que precisa de apoio, precisa de alianças multissetoriais. Não é o psiquiatra que vai resolver isso, não é o governo que vai resolver isso, não é a mídia que vai resolver isso. É um conjunto de ações. O Brasil, infelizmente, carrega tristes recordes relacionados à saúde mental, por ser um país pobre, por ser um país com pouca oportunidade, mas a gente não pode ficar aqui se lamentando. Eu posso falar do suicídio aqui de diversas maneiras, mas eu vou escolher a maneira da saúde mental positiva, que é o quê? O que a gente tem feito de forma prática, como vai ser falado aqui no Pacto pela Vida. Isso para a gente é fundamental, para que de fato a gente tenha resultado. Então vamos lá. Hoje, no Brasil, infelizmente, dos 15 aos 29 anos, o suicídio é a terceira maior causa de morte no país. Só perde para acidente de carro e lesão corporal. Desses, na hora do ato fatal, infelizmente, em torno de 60% a 70% desses jovens não estavam em tratamento. Ou porque não sabiam que tinha uma patologia, ou por preconceito de buscar ajuda, ou por não ter acesso ao psiquiatra à ajuda. Então, ou seja, mortes que poderiam ter sido evitadas, prevenidas, se eles tivessem tratamento. E aí, nós vamos ficar lamentando? O que a gente pode fazer por isso? Vou contar um pouquinho do meu trabalho pessoal, até para a gente poder também escutar outras visões, até para somar opiniões, para que a gente cresça nesse combate ao suicídio, na prevenção. Bom, como que a gente tem feito para tentar melhorar a informação? Está aqui um exemplo. A Organização Mundial de Saúde tem uma orientação, um plano de redução de suicídio, e tem um termo chamado Life, que é viver a vida, onde um dos 5 pilares é capacitar a mídia para poder trazer informações adequadas. Dependendo da maneira que você aborda o suicídio na mídia, tem um fenômeno chamado Werner, você aumenta a possibilidade de ter um suicídio por imitação, principalmente celebridade. Então, se você vai e fala de uma maneira inadequada, achando com uma boa vontade que você está ajudando, na verdade você está, infelizmente, aumentando essa estatística. Então, tem que ter uma mídia responsável. Uma outra maneira que a gente faz, a gente tem dentro da Associação de Psiquiatria, a gente convida artistas, atletas, para darem depoimentos que já tiveram uma patologia da saúde mental e nem por isso deixaram de ser pessoas de sucesso. Porque você pode, inclusive, estar no melhor momento da sua vida, ter herdado um gene, um pequeno estresse, esse gene estressar e você começar, por exemplo, a apresentar sintomas depressivos. Quantas vezes, no meu consultório particular, paciente sentou e falou: doutor, estou até com vergonha de estar aqui. Quem tinha que estar aqui é o pessoal do Sul, que infelizmente perdeu tudo, mas eu não sei porque eu estou com esses sintomas depressivos. E se for genético? Deus manda para mim na tireoide um gene, tem como eu escolher onde vai aparecer um gene? Então a gente não consegue saber exatamente o motivo, é multifatorial. Então, a partir do momento que muitos desses jovens, ou muitas pessoas até que estão aqui, já podem estar com sintomas iniciais e nem sabem, aqui é o melhor momento de buscar tratamento. Porque em quadros leves de depressão, na maioria dos casos, o tratamento inicial é psicoterapia e atividade física. Então, vai reduzir sofrimento, vai reduzir custo com remédio, efeito colateral, e aponta lá que é o suicídio. Mas como é que você vai buscar ajuda se você não sabe? Vou dar um exemplo simples. Quando a gente imagina uma pessoa culturalmente depressiva, é aquela deitada, prostrada, isolada, sem se alimentar? Existe, claro que existe. Mas isso é uma minoria. A maioria está aqui, ó. Por quê? Quando uma mãe e um pai chegam para um filho e falam assim: filho, estou preocupado, você anda se sentindo muito triste? Não, mãe, não, pai. Ufa, então não é depressão, porque para mim depressão é aquela pessoa que está triste, chorando. Nos jovens, principalmente, o sintoma mais comum não é a tristeza, é a anedonia. O que é anedonia? Diminuição do prazer nas atividades que me davam prazer. Então ele está indo numa festa com os amigos, mas está contando os meus para ir embora. Está apático, está desinteressado. Mas você pergunta para ele se ele está triste, ele fala que não. Aí você, ufa, então não é depressão. Faltou a principal pergunta. Então, pequenos exemplos como esse, que é o que a gente faz lá na Band, eu tenho na nossa coluna Jornal Dia, eu também na Rádio Melodia 97.5, onde a gente vai lá justamente para falar que ter depressão não é falta de fé, é a maior rádio nacional. Então, é uma preocupação recente, principalmente depois da pandemia, mas que bom. E no Instagram, que é onde os jovens principalmente acessam, a gente, como eu estava dizendo, convida os artistas atletas, por exemplo,
Estamos conversando sobre violência na mulher, que é um dos temas que lá no Ministério Público a gente tem abraçado muito também. Quando uma Suzana Vieira, que participou com a gente na abertura do Congresso Brasileiro, diz, né, a dificuldade que foi dela reconhecer que estava sofrendo uma violência psicológica, como que ela fez, quais foram os trâmites, enche de pessoas no direct dizendo, eu não sabia, foi o que eu precisava para tomar a decisão. Por quê? As histórias reais, elas se conectam muito. Então, quando você traz, mês passado fizemos, geralmente uma vez por mês, um Felipe Toledo, bicampeão mundial de surf, onde ele abandonou o circuito mundial de surf para tratar um quadro depressivo, voltou e foi bicampeão mundial. Por quê? Em média, um quadro depressivo cai 30% da nossa capacidade de raciocínio. Um esporte de alto rendimento, joga ele lá para trás. Então, o Felipe Toledo, que é um jovem, dizendo que a melhor coisa foi ele ter se tratado com um psiquiatra, um psicólogo. Imagina um jovem que estava com medo, com vergonha, pega essa fala, encoraja ele. Pronto, conseguimos salvar, como a Gardner falou. Então, isso é informação, é você ensinar a população. Vamos entrar no Outubro Rosa, mês importantíssimo para as mulheres. O que foi o fundamental para melhorar, reduzir a mortalidade do câncer de mama? Educação. Ensinaram, principalmente as mulheres, que o homem também pode ter câncer de mama, mas principalmente as mulheres, a fazer o quê? Um autoexame. Quando você encontrar um pequeno carocinho, você vai lá no médico para confirmar ou descartar. Com esse pequeno ato de educação, o INCA relata que houve uma redução de até 30% da mortalidade e das cirurgias radicais. Informação. Então, se a gente vai lá e coloca informação, no mínimo vai chamar a atenção para ele poder buscar ajuda. A gente sempre fala, né, galera, que ali não é uma consulta. Ali é para você ter um rastreio, uma informação, para você poder tirar essa dúvida. Porque a gente só tem dúvida na vida se tiver conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho dúvida, vou deixar passar, vai evoluir. Então, esse é o papel